Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 30 de junho, mais um mês se encerrando, mais da metade do ano se passou. Bom, a gente tem falado e temos escutado muito falar sobre vida de santidade, integridade, que os homens que devem servir, querem servir, devem buscar uma vida de integridade e de santidade diante de Cristo. E Deus tem me incomodado a respeito de uma palavra nos últimos dias. Eu queria começar lendo aqui uma palavra que está em Timóteo 3. Tá? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então, só fazendo uma pausa aqui, episcopado, né, seria deseja ser bispo, ou trazendo para a nossa realidade de hoje, quem deseja ser servo, né, exercer uma função de servo, servir a igreja, servir a comunidade, né? Então, o que aqui o Timóteo ele fala? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em desonra no laço do diabo. Então parece fácil, parece difícil ao mesmo tempo, né? Então temos que honrar nossas esposas, ser fiéis, não só em atitudes, mas em pensamento, né? Acho que estou sendo claro a respeito de pornografia e outras coisas, né? Além disso, os filhos têm que ser criados no caminho do Senhor. E outra coisa importante, né? A gente tem que dar testemunho não só na igreja, né? Não ser um cristão só de final de semana, mas as pessoas que nos conhecem no dia a dia, no nosso trabalho, os nossos amigos, realmente confirmarem esse bom testemunho. Aí você pode pensar, mas talvez Timóteo foi um pouquinho rígido demais. Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai em Tito. Em Tito, capítulo 1, no versículo 5, a partir do versículo 5, ele fala a respeito da mesma coisa. Né? Foi por esta causa que deixei vocês em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia vocês. Aqui ele já usa um outro termo, né, um termo mais presbiteriano, de constituir presbítero ao invés de bispo. Né? Alguém que deseja irrepreensível, alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser carregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer que contradizem este ensino. E convencer os que contradizem esse ensino. Então, aqui ele está falando, né, que as pessoas que querem servir, elas têm que ensinar pelo exemplo de casa, pelo exemplo fora de casa. Aí você vai falar assim, nossa, é difícil, né? É muito distante isso de mim, né? Isso está muito longe. E eu vou falar que não está. Eu vou discordar mais uma vez, porque agora eu vou voltar à Bíblia, lá no começo, em Deuteronômio. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, Moisés está falando, né? Ele está no final da vida, está deixando o povo, né? Está se despedindo do povo. E ele fala que algumas coisas, né? E entre algumas coisas que ele fala aqui no capítulo 30, ele fala das leis que ele trouxe, né? Dos 10 mandamentos. E ele fala uma coisa que é muito, muito interessante aqui nesse capítulo, que ele fala assim,
tudo isso que eu trouxe para vocês não está longe, está perto. Ele está aqui na mão de vocês. Vocês podem decorar, vocês podem pegar, podem ler. Ele não está lá no céu, você não tem que atravessar um rio para ter acesso a essas leis. Elas estão aqui, ó, na nossa mão. Né? E ele fala, inclusive, uma coisa que eu achei interessante, que ele fala, vocês podem decorá-los e podem guardar no seu coração. E tem um salmo, Salmo 119, 11, que fala, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se a gente está com a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai correr do pecado, com toda certeza. Mas eu quero deixar aqui o finalzinho do capítulo 30, né, com uma das últimas palavras aí de Moisés. É claro, ele ainda vai ter outros capítulos aqui que ele ainda vai falar, mas aqui no 30, no final, que ele fala a respeito das leis, que as pessoas deveriam seguir as leis, mas é lógico, elas tinham livre-arbítrio. Ele coloca aqui a partir do versículo 19. Hoje, tomo o sol e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Amados, o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui Moisés fala, vocês, né, têm aí a possibilidade de escolher a vida de santidade, fugir do pecado, ou tem a possibilidade de continuar tendo os pecados de estimação, continuar pecando sem ninguém ver, né? A gente tem que lembrar que Deus conhece os nossos pensamentos, conhece o que está no nosso coração, Ele vê o que a gente faz no escondido, então para Ele não tem nada escondido. Então a gente pode continuar querendo viver aprisionado nessa mentira ou libertos pela graça de Deus. Então que a gente escolha a vida, né? Em nome de Jesus. Vou encerrar, o vídeo já ficou um pouquinho grande, mas eu quero orar para a gente encerrar essa semana e que a gente consiga ter uma vida de santidade. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra ela é viva, obrigado porque a Tua palavra continua atual e ela fala aos nossos corações, ó Pai. Abençoe para que essa mensagem entre aos nossos corações e que possa tocar a vida de cada um, ó Pai, de cada homem que deseja servir. Nós vimos, ó Pai, as maravilhas que o Senhor fez no Face e vimos, ó Pai, que todos os homens que estavam lá têm esse desejo de servir ao Senhor, de levar mais homens ao Senhor, ó Pai, mas que para que possamos estar preparados, que a gente esteja livre do pecado, que a gente fuja do pecado, que a gente, para isso, encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma da Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito venha derramar nas nossas vidas e nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que ser cheio do Espírito Santo, isso também nos torne cheios de amor, porque o amor vem do Senhor. E que isso transborde em nossas vidas e contagie as nossas esposas, filhos, amigos e todos ao nosso redor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.